Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite a todos. O meu nome é Daniel. Tenho 25 anos de idade. Hoje eu irei contar uma situação bizarra que aconteceu com meu avô Inácio, na época em que ele morava em um lugarzinho no interior de Pernambuco. Eu não me lembro o nome desse lugar, porém a história é bem interessante. O meu avô havia recebido uma proposta de emprego para trabalhar em uma fazenda, lidando com tudo que fosse posto para ele trabalhar. Como ele dizia, as coisas não eram como hoje em dia, pois pelo menos para ele, pois era preciso saber e fazer de tudo um pouco e muito bem feito. Ele me falou também que um dia ele estava voltando para casa. Foi quando um senhor forte, que estava montado em um cavalo, o acompanhou e o chamou para trabalhar em uma fazenda. Esse mesmo senhor deu para o meu avô um endereço e o ensinou os detalhes de como ele poderia fazer para chegar no local, pois o meu avô sabia muita coisa. Ele era um pouco veterinário, um pouco pedreiro, sabia plantar e sabia fazer muitas outras coisas. Nessa época, ele não era casado com a minha avó, então ele aceitava todo tipo de trabalho onde quer que fosse. Como meu avô havia dito, na época dele era tudo mais difícil. Até as viagens eram feitas principalmente em burros ou a pé. Então vovô recebeu esta proposta para trabalhar nessa fazenda. Ele deveria se apresentar o mais rápido possível para não correr o risco de perder o emprego. Ele nem titubeou. Naquele mesmo dia, ele partiu rumo à fazenda, que ficava a uma distância de mais ou menos 30 quilômetros de distância da onde ele morava. Quando ele me contou essa história, eu já o indaguei do porquê que ele não tentou arrumar um jeito de poder ir de carro ou ônibus. Mas como sempre, o meu avô sempre tinha uma resposta na ponta da língua, e ele me disse: "Meu filho, o caminho de um homem é com os pés. Eu sempre andei a pé para onde quer que eu fosse, e nunca dependi de ninguém para nada. E se eu quisesse ir, independente do lugar que fosse, eu iria com as minhas próprias pernas. Até mesmo que na minha época os transportes públicos não existiam com a qualidade que existe hoje. Os ônibus existiam, mas não era todos os dias, e faziam apenas uma rota de ida e dias depois uma rota de volta, para pegar quem quisesse voltar. Esse foi o motivo pelo qual fez o meu avô decidir seguir viagem no sábado para chegar na segunda-feira ou antes nessa fazenda. Ele reservou a cabaça com água, algumas coisas para comer e partiu com uma trouxa nas costas pela estrada, saindo pela manhã do sábado. Ele conta que quando chegou à noite, ele resolveu se arrumar debaixo de uma grande pedra para passar aquela noite. E quando amanheceu, ele pegou as suas coisas e continuou sua viagem. E quando ele queria comer, ele fazia um pequeno fogo e preparava uma carne salgada que ele carregava, ou qualquer pássaro que ele acertasse com sua baladeira, pois a água era a que ele carregava, ou quando encontrava algum poço ou açude pelo caminho. Porém, para o seu azar, a cabaça no qual ele levava a água estava vazando e acabou perdendo toda a água que estava carregando. No domingo, ele quase morreu, pois estava sem água e não encontrava nenhum poço ou algum lugar onde pudesse matar sua sede, pois em um certo momento ele finalmente avistou um pequeno lago cheio de cabras, onde elas estavam bebendo e defecando dentro da mesma. Ele pensou que estava salvo, mas não havia nem sinal do dono das cabras e de alguma casa por perto. Então o jeito foi ele ter que beber aquela água imunda, cheia de urina e fezes dos animais.
Após o meu avô ter se sujeitado a beber aquela água podre, ele automaticamente percebeu que tudo já estava dando errado para ele. Ele só pensava que aquilo ali poderia ser um mau sinal. Ele me dizia que quando eu fosse fazer alguma coisa e logo de início aquilo começasse a dar errado logo no início, aquilo ali com certeza seria um mau sinal, e era para que eu não insistisse com aquilo. Eu prestava muita atenção quando ele me falava essas coisas. Então o meu avô me falou que quando ele terminou de beber a água, ele não quis mais fazer nenhuma pausa e continuou direto até chegar nessa tal fazenda, quando até que enfim ele acabou chegando. Isso era por volta de meio-dia do domingo, um dia antes do combinado. Foi então que o patrão dele já o ordenou para buscar mais pastagem para abastecer o posto dos animais. Então o meu avô me contou que ele nunca havia se negado a fazer nenhum tipo de serviço, mas naquele dia foi a primeira vez que ele sentiu vontade de recusar e voltar para casa dali mesmo, pois ele esperava chegar, tomar um banho, comer alguma coisa e pelo menos descansar um pouco daquela viagem. O meu avô já tinha colocado na cabeça que queria desistir daquele trabalho, pois o que o patrão havia feito com ele foi uma grande desfeita. O meu avô pensou um pouco e decidiu ficar pelo menos aquela semana, pois ele tinha pegado desgosto daquele serviço antes mesmo de começar e que não iria ficar por muito tempo. Após ele ter terminado a tarefa que o patrão tinha pedido, ele foi então levado até uma casa onde ficaria hospedado. Era uma casa pequena, porém bem conservada. A janta era servida em uma grande mesa que ficava no alpendre da casa do patrão, e ele só podia ir até lá só na hora que fosse chamado. E quando deu 5 horas da tarde, o patrão gritou de lá, informando que ele já poderia jantar. Ao chegar no local, ele se sentou naquela grande mesa e ele percebeu que a comida dele parecia ser resto do almoço, parecia até que a comida havia sido requentada. Ele percebeu também que só tinha ele naquele local para jantar. Ele não tinha dúvida que aquilo ali não era local para ele. Ele tinha que desistir daquilo o mais rápido possível e voltar para sua casa, pois infelizmente ele estava com tanta fome que acabou comendo aquela comida que haviam servido para ele. Ele ficou observando aquela grande casa dos patrões dele. Ele começou a prestar atenção que não havia ninguém dentro da casa e só se ouvia o barulho das pessoas. Eram barulhos de crianças e de gente falando, mas ele não conseguia enxergar nada. Foi aí que ele teve mais uma decisão, que seria de passar pelo menos aquela noite ali e ir embora no dia seguinte. Quando anoiteceu, ele arrumou a rede na sala da casa e em seguida deitou, pois ele estava muito cansado por causa da viagem desastrosa em que havia feito, e em poucos minutos o mesmo já se encontrava dormindo. E não demorou muito para o sono dele ser interrompido, pois alguém derrubou ele da rede, o jogando no canto da parede. Vovô ficou muito assustado com tudo aquilo. Pensou até que pudesse ser o patrão dele que estava fazendo aquilo, pois foi a única pessoa em que ele viu desde que chegou na fazenda. O meu avô me falou que aquele foi o dia mais desesperador que ele teve na vida, pois a casa estava completamente escura, estava um breu e não dava para enxergar um palmo à frente, pois naquele local não havia luz elétrica e não tinha pelo menos uma lamparina sequer a gás. O meu avô ainda estava no chão e atordoado com tudo que estava acontecendo. Foi quando de repente aquela mesma coisa que havia jogado ele no chão agora estava sacudindo ele pelo braço e pedindo para ele sair dali o mais rápido possível, pois aquela casa não era dele e que ele estava sendo um invasor. Sem ver nada à sua frente, o meu avô tentava desesperadamente se desvencilhar daquilo, pois ele não conseguia se soltar e nem gritar por socorro. Foi então que, em meio ao desespero, sem saber rezar, o meu avô começou a dizer: "Meu Pai, Nosso Senhor Jesus Cristo, me ajude, por favor." E como um milagre, assim que ele começou a dizer essas palavras,
ele sentiu que aquela coisa, ou um homem, acabou sumindo na mesma hora. Foi então que ele caiu no chão. O meu avô correu para abrir a porta, mas aquela porta nem se mexia, pois estava completamente trancada em meio àquela escuridão. Então o meu avô correu para a porta da cozinha, que também estava trancada. Ele bateu nas paredes, procurando assim as janelas pelo tato da mão, e nada de encontrar. Foi então que, de repente, ele começou a observar que havia uma silhueta de um homem. Era tão negro que dentro daquela escuridão toda ele conseguia ver aquela coisa. E foi então que aquela coisa pegou ele novamente pelos braços. Só que dessa vez saiu arrastando ele pela casa, levando ele até a sala. Foi então que, em meio ao desespero, o meu avô começou a dizer novamente aquelas palavras: Senhor, me ajude. Nossa Senhora, Jesus, me ajuda, por favor. Pelo amor de Deus, me ajude, Senhor. E de novo, assim que ele repetiu aquelas palavras, aquela coisa acabou soltando ele novamente. Ele me contou que não via fisionomia, só via silhueta no meio à escuridão. E aquele homem estava dentro da casa dele, tentando fazer alguma maldade com o mesmo. Ele sabia que ali ele não teria como correr. Ele estava no meio do nada e com um cara dentro da casa dele tentando matar ele. Segundo meu avô, aquilo tinha muito mais força do que ele. E não adiantava nada ele fazer força. A única coisa que restava para ele era pedir ao Criador para que o ajudasse. Foi então que, em meio às suas orações, aquela coisa o soltou e jogou ele contra a parede. Ele caiu, se levantou e ele não sabe se foi alucinação ou se realmente ele estava escutando vozes em volta da casa. A pancada foi tão forte que ele sentiu a sua coluna estalar. Em meio ao desespero, ele notou que o basculhante da cozinha estava aberto. Ele não pensou duas vezes. A única alternativa dele era tentar passar pelo basculhante. E por um milagre ele conseguiu passar. Segundo meu avô, se ele fosse um pouco mais encorpado, com certeza ele não conseguiria ter pulado aquele basculhante. E aí ele não saberia qual seria o seu fim. Após pular o basculhante, o meu avô correu de volta para a casa dele. Ele fez os 30 quilômetros de volta. Segundo meu avô, no meio do percurso, no meio daquela escuridão, ele começou a ouvir choros de criança. E aquilo ali estava acabando com ele. Ele falou que achou que fosse morrer, pois os choros de criança o seguiam no meio do percurso. O meu avô me contou que ele, quando chegou na casa dele, já era de manhã. E ele estava totalmente traumatizado com tudo o que havia acontecido. Depois de muito tempo, meu avô descobriu que a fazenda havia sido abandonada há anos e que todos lá haviam morrido. O que havia acontecido era que o caseiro tinha matado o patrão e toda a sua família, e que o mesmo havia se enforcado na mesma casa onde meu avô havia dormido. O meu avô me disse que ele era muito novo e que não tinha muita conversa com ninguém, e ele só foi saber disso tempos depois, durante uma conversa em um boteco. Foi lá que ele descobriu toda a história daquele lugar, e que se ele tivesse se aconselhado com alguém, com certeza não teria tido aquela atitude por conta própria. E talvez isso não tivesse acontecido.